mistérios e histórias arrepiantes. Se tem algo que todas as culturas têm em comum, é a curiosidade por este tipo de acontecimentos em lugares assustadores. Pelo mundo afora, você certamente escutará relatos relacionados com fantasmas ou criaturas do mundo sobrenatural, desde um palácio enfeitiçado na Índia até um dos bosques mais assustadores do Japão. Hoje, você conhecerá os 12 lugares mais assombrados do mundo. Nossa primeira parada por lugares macabros será no México, na Ilha das Bonecas. Diz a lenda que o homem chamado Julian Santana abandonou sua família e foi viver sozinho nessa ilha. No entanto, ao chegar, encontrou o cadáver de uma menina que havia se afogado em um canal segurando sua boneca. Para manter a lembrança da menina, Julian Santana começou a reunir bonecas e pendurá-la nas árvores da ilha. Algo que começou sendo uma homenagem, acabou se tornando uma obsessão que acompanhou o homem até o momento da sua vida. Contudo, a história não acaba aqui. Dizem que o corpo da sua sobrinha também havia sido encontrado no mesmo lugar em que Julia encontrou a menina da boneca, décadas atrás. E a seguinte lenda nos levará até Banff Spring Hotel, no povoado de Banff, no Canadá. Se em algum momento você decidir passar a noite em suas instalações, recomendamos que preste bastante atenção no mensageiro do hotel. Talvez você tenha a terrível surpresa de dar de cara com Sam Macaulay. Dizem que esse fantasmagórico personagem lhe acompanhará cordialmente até o seu quarto. E quando você se der conta, provavelmente já terá desaparecido. Mas os hóspedes garantem que um fantasma de Sam não é o único que vaga nos corredores desse hotel. Este lugar que é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Hóspedes e funcionários dizem avistar o fantasma de uma noiva que perdeu a vida caindo da escada usando seu vestido de casamento. Percorrendo o Gran Canal de Veneza, encontramos um dos palácios mais conhecidos da cidade e, sem dúvida, um dos lugares mais assustadores do mundo. Famoso não só por ser um dos mais bonitos, arquitetonicamente falando. Suas paredes escondem uma lenda que foi se confirmando até hoje. Cadário é um edifício do século XV, construído por ordem de Giovanni Dario, um importante português que pretendia dar o palácio de presente à sua filha Marieta no dia do seu casamento. Desde então, há nessa casa uma maldição, segundo a qual seus donos estão destinados a se arruinar ou morrer jovens e de forma violenta. E de fato, nessa casa houve uma série de trágicas coincidências ao longo dos anos. Atualmente, não se sabe quem é o seu proprietário, mas esperamos que tenha mais sorte que os outros. Em 1829, foi construída a Penitenciária Estatal do Leste, que está localizada em Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela é a primeira cidade a introduzir o tipo de isolamento conhecido como o Sistema da Pensilvânia. Os presos eram isolados em pequenas celas em que viviam completamente sozinhos. Em menos de um século, esse sistema foi eliminado pelos problemas mentais que provocava. Embora a prisão tenha sido abandonada em 1971, ela segue em pé e, de fato, permanece aberta. Qualquer pessoa pode visitar e poderá percorrer as cozinhas e até as células de isolamento. E desde seu fechamento, dizem que a atividade paranormal é ainda mais intensa do que na época que estava em funcionamento. Figuras fantasmagóricas, sombra nos corredores, portas que se fecham sozinhas e, o pior, as risadas incessantes da célula número 12. Em Jaipur está a região de Rajastão, e lá se encontram os restos imponentes do Palácio de Bangar, que, segundo a lenda, foi amaldiçoado pelo bruxo
que lançou um feitiço para que todos os habitantes do palácio morressem e seus espíritos ficassem presos nele. Atualmente, milhares de turistas e especialistas no mundo paranormal viajam a este lugar da Índia para comprovar se realmente existe ou não a atividade paranormal neste lugar. Como curiosidade, as casas construídas nos arredores do palácio não têm telhado, que parece que caem sem nenhum motivo. A cidade mineira de Mariana abriga a maior mina de ouro do mundo aberta à visitação. Mas não se deixe enganar, já que ela guarda uma trágica história e é um dos lugares mais assombrados do Brasil. Em 1936, houve uma inundação e 15 mineiros que trabalhavam no local morreram afogados. Mas essa não é a única história que ronda a mina, já que também há a lenda de que filhos de escravos trabalhavam nela e que muitos deles não saíram de lá até hoje. Agora nós iremos até a Austrália para falar sobre a trágica história da Casa de Monte Cristo. Desde a sua construção, em 1842, esse lugar registrou diversos acontecimentos bizarros. Suicídios, mortes trágicas de diferentes crianças da família, assassinatos e desaparecimentos. Não é de estranhar que esta casa seja considerada um dos lugares mais bizarros do mundo. Perto de Dublin, na Irlanda, encontramos um antigo pavilhão que foi utilizado pelo Hellfire Club no início do século XVIII. Esse grupo tão exclusivo era conhecido por realizar vários rituais satânicos, incluindo o sacrifício de animais. Depois de um misterioso incêndio, o clube desapareceu. Pecado, sacrilégio, imoralidades e vícios eram os ingredientes perfeitos que faziam parte da sede de um dos lugares mais macabros do mundo. Nosso passeio pelos lugares mais assombrados do mundo agora nos leva ao Castelo Montchamp, localizado nos arredores de Salzburgo, Áustria. Centenas de anos atrás, a caça de bruxas formava parte da normalidade na Europa e também nos Estados Unidos. E nessa fortaleza aconteceram o julgamento das bruxas de Salzburgo e mais de 100 pessoas foram assassinadas durante esse período, além de milhares de homens e mulheres que foram acusados de envolvimento com bruxaria, condenado a ser cenário de diversas execuções durante a Idade Média. E esse edifício mantém sua atmosfera misteriosa há séculos. Por essa razão, sendo um dos castelos assombrados do mundo, e ele não poderia deixar de entrar na nossa lista. Este, sem dúvida, é o bosque mais assustador que você pode imaginar. No Aokigahara, mais conhecido como o Bosque dos Suicídios, mais de 500 pessoas tiraram a própria vida. Dizem que é o lugar mais silencioso que o normal, e que a forma que as árvores estão espalhadas é tão labirintítica que é capaz de desorientar até aqueles que conhecem o bosque como a palma das mãos. Além da energia pesada devido aos recentes acontecimentos, há alguns anos, os membros mais frágeis das famílias eram abandonados entre a vegetação frondosa do bosque. Se você visitasse esse lugar, um dos mais assombrados do mundo, você acha que seria capaz de encontrar o caminho de volta? Escondido entre as ruelas de Alfama, em Lisboa, existe uma pequena travessa estreita entre os edifícios que leva a um pequeno pátio repleto de plantas, onde se pode observar a rotina da vida retratada nas roupas penduradas para secar. É uma vista típica portuguesa, que à primeira vista parece comum, mas que guarda um mistério. E este foi o lar de Luís Antônio Alves, o último carrasco do país, durante o século XIX. A história diz que o largo, localizado ao lado da antiga prisão da cidade, possuía um túnel subterrâneo que facilitava o acesso a ela. Os moradores dessa cidade relatam ainda ouvir os gritos de terror do próprio Luís Antônio, provocados pelo remorso de ter tirado a vida de tantas e tantas pessoas. E o nosso último caso é o edifício Joelma, que até hoje atrai muita atenção e deixa as pessoas com um pouco de dúvidas acerca do que realmente aconteceu
e do que ocorre por lá até hoje. Em suma, o prédio protagonizou um dos maiores incêndios da história do nosso país. Hoje, isso ainda deixa marcas com um mistério profundo que envolve pessoas que morreram sem terem sido identificadas. Uma das tragédias que mais marcaram o Brasil ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1974, deixando 187 mortos e 300 feridos. Há meio século atrás, o edifício Joel ardia em chamas, e até hoje podemos perceber marcas além do fogo referente à tragédia. Há relatos de casos sobrenaturais envolvendo o local e até mesmo no cemitério onde as vítimas foram sepultadas. Gritos, pedidos de socorro e gemidos são alguns dos estranhos barulhos ouvidos por testemunhas, vindo de uma vala comum com 13 corpos. São vítimas da tragédia, conhecido como as 13 almas.